A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo, daremos continuidade aos livros de Esdras e Neemias. Vamos tratar a lição 10. Provai se os Espíritos são de Deus. E o tema tratado hoje será: devemos discernir os Espíritos. O texto base encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do 7 ao 16. Diz assim: pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em ministério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, todo cristão ele tem uma escolha: ou ele vive por suas próprias ideias, ou é dominado pela mente de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo nos diz que a raiz da sua pregação não está na sabedoria humana ou na eloquência, mas sim no poder de Deus. Isso com o propósito de que a fé dos coríntios não fosse baseada no conhecimento humano. Paulo, ele estava ali desejando que os crentes tivessem um relacionamento espiritual com Deus e não uma mera religiosidade. Então, a partir disso, ele apresenta a distinção entre a sabedoria de Deus e o que ele preparou para aqueles que o amam. Paulo deixa clara a importância do Espírito Santo neste relacionamento. É ele que nos faz compreender a vontade de Deus e nos ajuda a compreender os pensamentos de Deus. Quando a Bíblia, meus irmãos, diz que devemos ter a mente de Cristo, isso significa que devemos conhecer a sua vontade e o seu plano em relação à salvação do homem. Isso implica em atentar para todas as coisas, em todos os aspectos, da mesma ótica de Deus. Nós devemos valorizar tais coisas da mesma forma que Deus valoriza, ama o que Ele ama e detesta o que Ele detesta. Quando temos a mente de Cristo, entendemos o que é santidade de Deus e malignidade do pecado. E somente então recebemos o Espírito Santo para que nos ensine e nos faça compreender que nós, como crentes, somos radicalmente diferentes do modus vivendi deste mundo.
As Escrituras dividem todos os seres humanos, em geral, em duas classes: o homem e a mulher natural e o homem e a mulher espiritual. Ou seja, o homem e a mulher natural, ela denota a pessoa irregenerada, governada por seus próprios instintos naturais. A palavra vai dizer: mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando dos que não entendem, perecerão na sua corrupção. Ou seja, tal pessoa não tem o Espírito Santo, está sob o domínio de Satanás e é escravo da carne com suas paixões, pertence ao mundo e está em harmonia com ele, ou seja, adúlteros e adúlteras, como diz a palavra. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Ou seja, amados, rejeita as coisas do Espírito. A pessoa natural não consegue compreender a Deus, nem os seus caminhos. Pelo contrário, depende do raciocínio ou das suas próprias emoções humanas. Já o homem e a mulher espiritual, eles denotam a pessoa regenerada, ou seja, que deixa o Espírito Santo habitar em si. Essa pessoa tem a mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus e vive pelo Espírito de Deus. Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nela habita e resiste aos desejos sensuais e ao domínio do pecado. A palavra de Deus vai dizer: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, meus irmãos, nem todo crente se esforça como deveria para vencer plenamente sua natureza pecaminosa. Nós devemos entender que é impossível participar das coisas do Senhor e das coisas de Satanás ao mesmo tempo. A palavra de Deus vai dizer: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, meus irmãos, nós devemos nos separar completamente do mundo e nos purificar de tudo quanto contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Nós vemos, amados, que Neemias, ele se santificava a cada vez mais, que o inimigo vinha de encontro a ele. O inimigo vinha com diversas estratégias, mas Neemias sempre orava e pedia a Deus o direcionamento certo. E Deus foi dando novas estratégias para combater o inimigo. Então que possamos, amados, andar não pela carne, mas pelo Espírito. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.